Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu continuo fazendo aqui o meu treino de 30 minutos, mesmo cronograma, assim, com blocos de 6 minutos, 5 caminhando e 1 correndo. E te convido a deixar um like aí no vídeo, não esquece. Compartilhe o vídeo se gostar e te inscreve no canal para fortalecer. E hoje eu vou falar em como o nosso corpo lida com o estresse e como a gente pode treinar o nosso sistema nervoso autônomo para ficar mais resiliente. Esse sistema é responsável por regular coisas que acontecem no nosso corpo sem a gente pensar, como batimento cardíaco, respiração, a temperatura corporal, é regulado por esse sistema. E quando o sistema não está bom, a gente sente ansiedade, cansaço, irritação e às vezes até dificuldade para manter o foco nas coisas. Dentro do sistema nervoso autônomo existem dois modos principais: o simpático, como eu, e o parasimpático. O simpático é o modo de alerta, é aquele modo que enfrenta ou corre, aquela decisão rápida. E o parasimpático é o modo de descanso, de recuperação. O problema é que muita gente vive presa no modo aí de alerta máximo, o tempo inteiro. E isso desgasta o corpo. Mas a gente pode treinar esses sistemas como se fossem músculos normais. Quando a gente treina esse sistema nervoso, a gente aumenta a capacidade de lidar com situações estressantes sem perder o controle. É como ampliar o espaço entre o estímulo e a resposta a esse estímulo. Em vez de reagir no automático, a gente ganha mais clareza, pensa, calma e coloca energia realmente no que importa, né? Tomando uma decisão mais racional. E fazer isso, por exemplo, durante um treino de esteira ou de academia, de força, são momentos excelentes, porque o exercício físico já ele ativa o sistema simpático. Então a gente pode usar esse momento para perceber como é que o corpo reage, como a respiração muda, como a gente consegue recuperar o controle mesmo em movimento. Porque quando a gente começa a fazer exercício, ocorrem mudanças no nosso corpo que preparam a gente
para o exercício. E isso é o sistema nervoso simpático agindo. Agora que a gente entendeu essa parte básica, vamos começar a focar nas técnicas práticas. A primeira delas é respiração. E a outra técnica é exposição a frio e calor. As duas trabalham diretamente com o sistema nervoso e ajudam a criar resiliência real. Vou falar sobre isso agora em seguida. O batimento está em 120 por minuto. E isso é o sistema nervoso atuando já nas mudanças do corpo. A técnica de respiração é chamada box breathing. É uma técnica simples, mas que realmente funciona. E é inclusive usado por forças militares especiais para que eles mantenham o controle. E funciona porque cria um padrão estável de respiração, que sinaliza para o cérebro que está tudo bem, está tudo tranquilo, não precisa se preocupar. A gente inspira, segura a respiração, expira, segura a respiração novamente e repete isso. É por isso que é chamado a respiração quadrada, né? Normalmente são 4 segundos de inspiração, 4 segundos prendendo, 4 segundos expirando e 4 segundos também sem expirar. A gente pode fazer isso sentado, caminhando ou até com uma corrida leve. O importante é manter esse ritmo, sem forçar. E em poucos ciclos, a gente já sente o corpo desacelerar, já voltando o sistema parasimpático a agir. Essa técnica funciona porque ela alivia o nervo vago, que é como um cabo de comunicação entre o corpo e o cérebro. Quando a gente respira devagar, de forma controlada, o nervo vago manda a mensagem de que não existe ameaça real. O cérebro entende isso e devolve comandos para o corpo relaxar. Não precisa ficar na prontidão para correr ou para atacar.
E aí o corpo sai desse modo de alerta e volta para o equilíbrio. Isso, no dia a dia, essa técnica de respiração pode ser usada antes de uma reunião importante, quando começar a se sentir ansioso, quando a gente acorda acelerado, ou até mesmo antes de dormir, para relaxar. É uma ferramenta muito útil para a gente realmente botar o corpo em modo de espera, em modo de descanso, tranquilidade. Muitas vezes, durante um treino de corrida, não dá para fazer esse ciclo completo aí, de respirando em 4 segundos, prendendo a respiração por 4 segundos. A gente pode usar a ideia do controle da respiração. Eu aprendi isso quando eu fazia exercícios com um personal trainer que me ensinou a respirar durante a corrida. E em vez de deixar o corpo entrar em pânico quando o ritmo sobe, a gente mantém o comando. E isso treina o sistema nervoso para não entrar em desespero diante dos desafios. O batimento subiu para 124. Quando a gente é exposto ao frio, o corpo entende que é uma agressão, que é um risco. E por isso a gente fazer isso dentro de uma forma controlada é um jeito eficiente de treinar o sistema nervoso. Quando a gente entra na água fria, o corpo entra em alerta imediatamente. E aí é a hora de botar a técnica da respiração para funcionar e de maneira calma. Aí a gente ensina o cérebro para não entrar em pânico diante de um estímulo forte assim, mantendo o controle. O frio ele também melhora a circulação, reduz a inflamação, aumenta a liberação de noradrenalina e até melhora o humor. Mas o maior benefício dele é o mental. A gente aprende a ficar calmo em situação desconfortável. E isso se transfere para o dia a dia, para o trabalho, para relacionamentos, para qualquer desafio.
O calor também é um estressor positivo que se pode usar. Sessões de sauna, por exemplo, aumentam as proteínas de choque térmico, melhoram a saúde cardiovascular e treinam o corpo para lidar com o desconforto aí do lado oposto, lá do calor. O princípio é o mesmo que na água gelada. A gente controla a respiração e observa o corpo reagindo. O mais importante é conhecer o corpo. A gente tem que fazer isso de modo devagar, paulatinamente. Não precisa mergulhar logo no gelo no primeiro dia. Você pode tomar um banho frio de 10 segundos no final do banho. E depois de várias vezes, o corpo se adapta rápido. E aí o banho quente também pode ser complementado. É bom lembrar que a gente tem que conhecer os limites do corpo. Não pode também tomar um banho quente a ponto de queimar a pele. Não é isso. É aumentando aos poucos para ver o limite. Porque quando começa a sentir dor, é porque excedeu. Aí tem que diminuir e continuar o treino. Não é para ser uma agressão. É para ser realmente um treino como se fosse um laboratório, sendo dentro de condições controladas, para que possa se fazer com eficiência. E se a gente chegar lá e começar a queimar a pele, realmente aí é difícil de depois de controlar, de voltar atrás. Essas mudanças que a gente faz nunca precisam ser mudanças radicais. A gente tem que começar devagar a fazer as coisas, para o corpo ir acostumando. Ninguém sai de uma vida sem fazer exercício, sem nada, para ir correr maratona. Não vai dar certo. A gente tem que ir treinando aos poucos. A gente começa com 1 minuto de respiração consciente durante o dia. Aí adiciona alguns segundos lá de um banho gelado, banho frio, né? E usa o exercício físico também como um momento para observar essas reações que acontecem no corpo da gente. É muito importante a gente ter a consciência corporal, a gente começar a perceber como é que funciona a respiração. Existem maneiras de respirar só com a parte superior do abdômen, respirar
com a parte inferior. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente tenha consciência de como funciona o próprio corpo. Isso é muito importante. A gente precisa ter consistência nas coisas que a gente faz. Então, a gente sempre fala aqui de consistência para tudo, né? O sistema nervoso, ele aprende por repetição. Quanto mais a gente pratica, mais rápido consegue voltar ao equilíbrio quando alguma coisa estressa. Prestar atenção na tensão nos ombros. Se a gente começa a ter respiração curta, mandíbula travada, esses são sinais de que o sistema simpático está começando a dominar as reações do corpo. E só de perceber isso, a gente já começa a recuperar o controle. Melhora a respiração, já destrava aqui a musculatura do maxilar. E é bom ter, durante o dia, algumas pausas na nossa correria. Se a gente conseguir fazer algumas pausas de 30 segundos durante o dia, é excelente. Respirando de maneira consciente durante esse tempo, já faz diferença no dia a dia. Como a gente apertar no botãozinho ali de reset do sistema nervoso. Isso no trabalho, na escola, durante o dia, em geral. Tirar algumas pausas para fazer essa respiração controlada. Quando a gente treina isso no corpo, esse treino também é passado para a mente. E aí mente e corpo trabalham unidos. E quanto mais a gente pratica, mais resiliente se torna. A gente não está falando sobre eliminar estresse, é impossível. Mas como responder de maneira melhor e de maneira mais controlada ao estresse. Chegamos a 132 batimentos. Então,
falando um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, e como a gente pode treinar o nosso corpo para situações adversas através de técnica de respiração e exposição a temperaturas mais frias e mais quentes. Como no exercício físico, é uma questão da gente treinar, colocar em prática. Quando a gente aprende a controlar o corpo em situações mais desafiadoras, a gente ganha mais clareza de raciocínio, consegue focar melhor nas coisas que precisa e canalizar energia para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente demandam energia. Não deixar que momentos difíceis façam com que o corpo entenda que são momentos extremamente desafiadores ou perigosos para a vida da gente. Porque tudo o que o nosso corpo quer é nos manter vivo, isso é o principal. A gente pode escolher pelo menos uma dessas técnicas e começar a pôr em prática. Acho que o mais fácil é a técnica da respiração, box breathing. E quando estiver conseguindo fazer isso durante alguns momentos do dia, e principalmente quando vê que está entrando numa situação em que o sistema simpático está querendo tomar conta, aí a gente passa por uma segunda etapa e aumenta para um banho frio, rápido. O importante sempre é dar o primeiro passo. Como eu falei, a tendência do corpo é fazer com que a gente sobreviva, seja armazenando combustível, seja nos preparando para lutar ou para correr. E a gente, conhecendo isso, conhecendo o nosso corpo e conseguindo dominar algumas técnicas que podem melhorar isso, é excelente para a vida, para o nosso dia a dia. Essa era a curiosidade que eu queria trazer hoje. Se tu gostou, não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, para a gente continuar construindo aí aumentando nossa resiliência aí com o passar do tempo.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.